Bom dia, sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando, né? Cuidando daqueles que amamos. Vamos lá, nossa matéria, língua portuguesa. Na nossa última aula, semana passada, foi nossa aula ao vivo, na sexta-feira, e eu expliquei sobre flexões do substantivo. Né? Eu até compartilhei com vocês o material. Depois, quando eu postei o vídeo, eu postei também o material para que vocês copiassem no caderno, ok? E espero que vocês tenham copiado, tá? Como eu expliquei, essa parte não tem no nosso livro. E ela é importante para que nós possamos compreender algumas coisinhas sobre substantivo, né? Os gêneros feminino e masculino, como que a gente anota, escreve. Okay? Então é importante termos no nosso caderno. E eu sei que hoje eu não pude estar com o meu quadro, que eu ia anotando na hora, né? Mas eu substituí rapidinho para que não pudéssemos ficar só naquele blá, 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 só palavras. Então, o que eu trouxe para vocês? Eu sei que está um pouquinho... eu acho que está um pouquinho distante, mas dá para ler, tá bom? Qualquer coisa vocês me perguntem no grupo. Então, vamos lá. Na nossa aula, rapidinho, só para relembrarmos, nós vimos a flexão do substantivo. E nós vimos que temos dois gêneros, o feminino e o masculino, certo? E nesses substantivos, nós temos os substantivos biformes e os substantivos uniformes. Os substantivos biformes, nós vimos que são aqueles que apresentam duas formas para indicar o gênero. No nosso material, eu coloquei gato, gata, cantor, cantora, prefeito, prefeita. E aqui eu trouxe alguns substantivos diferentes. Então, se vocês quiserem anotar junto com aquele material, é legal porque fica mais enriquecedor. Então, eu tenho o amigo, a amiga, o estranho, a estranha. Eu posso colocar o vereador, a vereadora. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho duas formas para o meu substantivo. Por mais que seja diferente, homem e mulher, tá? Então, eu tenho duas formas para o substantivo. Já o substantivo uniformes são aqueles que se apresentam uma forma para o feminino e uma forma para o feminino e masculino. O que eu quero dizer com isso? Que o meu substantivo, a palavra, né, o substantivo, ele ficará igual tanto para o feminino quanto para o masculino. O que irá mudar é dependendo da classificação. Como assim, professora? Se eu tenho um substantivo uniforme epiceno, o meu substantivo cobra permanecerá igual, tanto para o feminino quanto para o masculino. Porém, eu posso colocar a cobra macho, a cobra fêmea. Então, eu vou colocar o artigo na frente, a, o, né? Dependendo do substantivo. Por exemplo, no nosso material eu coloquei papagaio. Então, o artigo que vinha na frente era o papagaio. E para identificar o gênero, eu tinha que colocar macho ou fêmea. Aqui eu coloquei a cobra. O artigo que vem à frente de cobra tem que ser um artigo feminino, a. Porém, para eu identificar o gênero, eu tenho que colocar cobra macho ou cobra fêmea. Se eu não quiser colocar o A na frente, não tem problema. Cobra macho, cobra fêmea. Papagaio macho, papagaio fêmea. Ok? Eu tenho os sobrecomuns, né? Sobrecomuns, que são aqueles que eu tenho o meu substantivo criança, continua
sendo criança para o feminino e para o masculino. E eu tenho um artigo que vem à frente. E esse artigo, ele pode ser tanto feminino quanto masculino, mas ele vai servir para os dois gêneros. Então, quando eu falo a criança, pode ser a criança o menino ou a criança menina. Quando eu falo o ídolo, é a mesma coisa. O meu ídolo, ele pode ser homem ou mulher, tá bom? Mas o meu artigo, ele não diz se é masculino ou feminino, tá? E ele continua intacto, ele continua da mesma forma, tanto masculino quanto feminino. E eu tenho comuns de dois gêneros, que é o meu substantivo, ele continua o mesmo, colega, né? Nós vimos colega, porém o meu artigo à frente, ele vai me dizer se é feminino ou masculino. O colega, a colega. No nosso material, eu coloquei o motorista, a motorista. Então, assim, anotem junto com aquele material que nós temos, que aí fica mais exemplos para nós compreendermos, ok? E vimos também, eu não anotei aqui, mas vimos também o número do substantivo. O que significa o número do substantivo? Se o meu substantivo está no singular ou se ele está no plural. Como pão, os pães, o carro, os carros. Né? Então, ele está no singular e tem também a sua forma no plural. Ok? Esse foi o nosso conteúdo de semana passada. E eu deixei o trabalho de casa. Então, vamos agora corrigir os nossos trabalhos de casa. São as páginas, deixa eu conferir, 20, 21 e 22. Página 20, flexão do substantivo. Gênero do substantivo. Número 1. Leia a sinopse do filme Homem-Aranha, De Volta ao Lar. Então, eu tenho uma sinopse. Sinopse é aquele resumo de um filme, de um livro. A. Qual é a função de uma sinopse de um livro? Apresentar ao leitor algumas informações sobre o livro, sobre o filme, resumidamente. Então, assim, através desse resumo, ele vai chamar a atenção do leitor para aquela obra que ele está apresentando. Ok? Então, qual é a função da sinopse? É, de uma forma resumida, chamar a atenção do leitor para aquela obra, para aquele filme, para aquele livro. Essa é a sinopse. B. O que chamou sua atenção nessa sinopse? Então, aqui, a sinopse, né, de Homem-Aranha, o filme, é uma resposta pessoal. Então, o que chamou a atenção nessa sinopse? Nesses escritos, o que chamou a sua atenção? Façam, respondam, que eu irei dar visto quando voltarmos. C. Os substantivos podem ser do gênero masculino e feminino. Qual é o gênero dos substantivos destacado na sinopse? Então, vamos lá. Nós temos dois substantivos, que é o problema e tarefa. Então, se percebermos, tem o problema masculino e tarefa, a tarefa feminino. Quais são as palavras que antecedem esse substantivo? O, né, o artigo o e o artigo a. Releia outros substantivos empregados na sinopse. Vingadores, cidade, Peter, missão, crimes, casa, vilão, hora. Quais desses substantivos são masculinos e quais são femininos? Então, vamos lá. Vamos pela ordem. Vingadores, Peter, crimes e vilão são masculinos. Já cidade, missão, casa e hora são femininos. Ok? Página 21. Observe as capas dos livros abaixo. Escreva as palavras que representam o gênero feminino dos substantivos menino, menino, vendedor e boi. Então, eu quero o gênero feminino. Menino,
menina. Vendedor, vendedora. E boi, vaca. Por favor, nada de boi aí não, é vaca. 3. Leia as manchetes a seguir. Então, eu tenho aqui duas manchetes. Tetraplégico, artista de Sarandi, expõe arte local no exterior. E a segunda é: população de onças cresce e Parque Nacional do Iguaçu diz como agir em caso de encontro inesperado. Bem, se eu encontro com um bicho desse, eu saio correndo. Vamos lá. A. Como é possível distinguir o gênero da palavra artista? Pelo artigo que vem à frente. O artista, a artista. Ok? O artista, a artista. Aí vocês vão falar, professora, mas aqui não tem, professora, o artigo na minha frase, o a. Como é que eu acho? A palavra artista, ela está sendo ligada à palavra tetraplégico. Então, eu consigo perceber pelo meu adjetivo. Por quê? Tetraplégico. Tetraplégica. Então, eu consigo perceber o feminino e o masculino, o gênero. Ok? B. Escreva o masculino do substantivo onça. Qual é o masculino do substantivo onça? Onça, fêmea, e onça, macho. Se eu quero o substantivo, eu vou ter que colocar igual aqui. Macho do lado. Onça, macho. Onça, fêmea. Ok? O nosso livro, ele não está detalhando, mas o nosso conteúdo está aqui. Eu só dei os nomes para que vocês possam compreendê-los. Página 22. Leia a tirinha dos personagens, Sofia e Otto, e responda as questões. A. A resposta do gato à pergunta da personagem Sofia contribuiu para construir o humor da tirinha. De que forma o gato está aproveitando a vida da tirinha apresentada? Dormindo. Só isso. Dormindo. De que forma que ele está aproveitando a vida? Dormindo. B. Por que o formato do balão do gato é diferente do formato do balão do personagem Sofia? O que eu vou fazer? O nosso minutinho aqui está acabando, né? Porque eu tenho um tempo legal para eu não ficar cansativo. O que eu vou fazer? Essa pergunta aqui eu já vou corrigir no próximo vídeo, que aí eu posso corrigir com mais calma. Me aguardem, por favor, aguardem, não saiam daí.